Olá, começa agora o Telejornal Livre Acesso, uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, e você vai ver nesta edição. Mais uma maneira de acesso à leitura, Ouro Preto ganha uma nova biblioteca comunitária no bairro Padre Faria. Moradores da região sofrem com a má qualidade do transporte público e entenda como é a proposta do novo Código Ambiental de Mariana. O transporte em Mariana é um problema recorrente. A população reclama da falta de qualidade do serviço oferecido. Qual a sua opinião sobre o transporte público em Mariana? Você usa o clandestino? O aposentado Celso Lúcio trabalha com transporte clandestino na cidade desde 2014. Aos 71 anos, ele faz o trajeto entre o centro e o bairro Cabanas várias vezes. O dinheiro que ganha com a atividade é utilizado para complementar a renda da família. Eu fui um dos primeiros que comecei a rodar, né? Eu tenho esse trabalho da linha que eu faço assim, atendendo o povo como o preço da passagem. Casos como o do seu Lúcio são cada vez mais comuns em Mariana. Com o alto índice de desemprego na cidade, a oferta desse tipo de transporte aumentou consideravelmente. Então, essa situação acontece geralmente nos períodos de crise, né? Porque as pessoas estão desempregadas, sem oportunidades formais de trabalho e aí procuram alternativas. De acordo com o economista, esse tipo de atividade realizada por pessoas desempregadas em períodos de crise é chamada de estratégia de sobrevivência. Se eu tivesse uma opção por ter um trabalho indiferente disso, eu faria para ajudar e não faria esse trabalho de transplantação. Em 3 de janeiro deste ano, o vereador Cristiano Vilas Boas, do PT, assinou um requerimento na Câmara Municipal de Mariana. O documento solicita a implementação do serviço de taxilotação na cidade. A lei que regulariza o serviço existe desde a década de 90. No entanto, ainda está parada no Executivo. E a questão da empresa estar até hoje sem licitação, estranhamente, isso acontece há muitas gestões, não é de agora. A gente não sabe qual é o poder que a empresa exerce politicamente na cidade, mas é de se estranhar que uma cidade do porte de Mariana ainda não tenha ao menos um contrato assinado com uma empresa de ônibus, como acontece em vários municípios. O vereador defende que o serviço de taxilotação pode contribuir para a melhoria do transporte na cidade, especialmente em bairros onde a demanda é maior. O taxilotação seria um transporte complementar, não seria para resolver o problema do transporte coletivo. Em contato com a Transcota, a empresa respondeu que operam 18 linhas municipais em Mariana e que todos os bairros são atendidos. Em nota, disse ainda que atua há 30 anos na cidade e melhorias estão previstas no processo licitatório. O projeto continua parado no Executivo e ainda não tem previsão de votação. Abandono e descaso. Essa é a realidade dos animais em situação de rua em Mariana. Mesmo no Canil Municipal, a Prefeitura apura denúncias de maus tratos. Caminhar pelas ruas de Mariana e presenciar animais abandonados está cada vez mais habitual. Muitos acreditam que eles são portadores de doenças, enquanto outros tentam ajudá-los oferecendo comida e abrigo. Eu acho que o abandono são as pessoas que não têm compromisso nem com a própria vida dele. Porque você não pode abandonar nenhum sobrevivente. Se você queira abandonar, seja cachorro, seja o que for, então não pega. Tem muito cachorro e a gente tenta dar ração, né? Agora que tá frio também é complicado. E aí não tem um abrigo que você possa confiar para levar. Porque tem muita gente querendo ajudar, mas pouco maneira de ajudar. A indignação por parte dos moradores é clara. É só caminhar pela cidade à noite que os animais são vistos tentando se alimentar, seja revirando lixos ou se aproximando das pessoas.
A veterinária Maria Vanessa alerta sobre os riscos que eles podem trazer. E o problema é que existe assim, pelo simples contato, às vezes doenças como sarnas e micose, né, que é causada por fungos, elas podem passar para as pessoas que tiverem contato. Mas eu acredito que o problema maior em termos de saúde pública é referente à raiva, apesar de ser uma doença já controlada no Brasil, mas ainda tem casos. As pessoas vão pegar o animal achando que é um animal que está doente e ele pode ser mordido. E se esse animal for um animal que está com a doença raiva, vai transmitir pela mordida por causa da saliva, que é onde está o vírus da raiva. Esses animais são assunto de saúde pública. O secretário de Saúde, Danilo Brito, fala sobre o contrato que a prefeitura mantém com o canil da cidade e sobre medidas que devem ser tomadas para resolver esse transtorno. Nós precisamos fazer muito um trabalho educativo na cidade de Mariana. Hoje nós temos a vigilância sanitária, nós temos esse mapeamento do número de animais hoje, que pelo que a Ana Vitória tinha falado, está em torno de 10 a 11 mil em Mariana. Dentro desse contrato nós temos a guarda dos cães, né, gatos, e também esse recolhimento também dos animais nas ruas, e nós estamos falando de distrito também, né, porque Mariana nós estamos falando da sede, mas nós temos praticamente 28 localidades, né, então onde tem essa denúncia a gente acaba buscando esses animais. No primeiro semestre do ano, o canil municipal foi alvo de denúncias de maus tratos. O vereador Cristiano Vilas fez uma denúncia junto à ONG IDDA, cobrando esclarecimentos da instituição, já que a mesma é terceirizada. Cristiano também veiculou em sua rede virtual imagens dos cães em situações deploráveis, o que causou uma enorme repercussão de revolta. Durante a apuração, a nossa equipe efetuou o contato com o canil, porém não obteve retorno. Então eu recebi uma denúncia da ONG IDDA, Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais, de que havia maus tratos no canil de Mariana. Estive lá e constatei realmente que havia falta de ração, de água, de cuidados veterinários adequados, como a questão de ter uma veterinária responsável, que até então não tinha, hoje tem devido a essa cobrança que a gente fez. E também a questão de cuidados como castração, que está previsto no contrato, que a empresa tem com o município, deveria ter um número mínimo de castrações por mês, para evitar a procriação de novos animais de rua, e esse trabalho não estava sendo feito, sendo que a empresa recebe R$24 mil por mês, uma verba pública, e como vereador nós devemos fiscalizar a aplicação dessa verba. Atualmente, o estabelecimento conta com 70 animais e recebe visita semanal da ONG para fiscalização e acompanhamento da construção da quarentena para os animais recém-resgatados e a criação de um espaço para a adoção. O canil teve sua licitação prolongada para que as obras sejam finalmente concluídas. A seguir, novo Código Ambiental de Mariana busca garantir a preservação da natureza na cidade. A Secretaria do Meio Ambiente de Mariana apresenta um novo Código Ambiental para tentar impedir os problemas com a fiscalização na cidade. O rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Para impedir que outros eventos como esse ocorram e para garantir a segurança do meio ambiente, a Prefeitura de Mariana criou um novo Código Ambiental. Depois desse acidente de impacto mundial, é que nós vimos aí e passamos a entender que a Mariana precisa de ter um código ambiental para que nós, enquanto município, possamos cuidar mais das leis de uso e ocupação do nosso solo e do meio ambiente. As leis presentes no código anterior tinham apenas um caráter educativo. Elas não previam a devida fiscalização e punição de quem prejudicava o meio ambiente. Para se ter um exemplo, se um comerciante despejasse restos de produtos químicos em lugares indevidos, a prefeitura apenas o notificava, mas não punia de forma adequada. Existem hoje 5 legislações que até então elas atendiam, mas diante das demandas, da evolução do direito ambiental, elas começaram a não serem tão eficazes como deveriam ser. E foi nesse contexto, a partir desses anseios da população quanto à preservação do meio ambiente, que começaram a aumentar as demandas para um crescimento, para uma legislação mais robusta, mais eficaz.
Entre os destaques do novo código está a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A iniciativa busca arrecadar investimentos para a realização de pesquisas e projetos ambientais. Esse fundo financeiro, ele vem em forma de doações, ele vem em forma de repasses do Fundo Nacional de Meio Ambiente, em forma de contrapartidas. E ele funciona exclusivamente para atender os anseios da população com relação às questões ambientais. Tatiana Ribeiro, coordenadora do GEPSA, Grupos de Estudos e Pesquisas Socioambientais da UFOP, afirma que o código vai ser produtivo somente se a população marianense estiver envolvida diretamente em todas as suas etapas. O senhor conhece o novo Código Ambiental de Mariana? Não tem conhecimento. Não conheço. O novo código foi apresentado em junho na Câmara Municipal de Mariana, mas a sua aprovação ainda encontra-se em análise. Os mineiros adoram fazer combinações. Queijo com goiabada, janelas coloniais com namoradeiras, quitandas ao final da missa de domingo e lá no Padre Faria, em Ouro Preto, tem combinação nova, comunidade mais literatura. Recentemente, o bairro ganhou uma biblioteca pública. O espaço homenageia uma moradora mais que especial. Você conhece Maria da Conceição Pereira? Não. Maria da Conceição Pereira? Não. Não. Você conhece Ninica? Conheço. Ninica, lembro. Gente muito boa. Era uma pessoa muito querida aqui no bairro. Mas é uma pessoa muito conhecida aqui de Ouro Preto. Poucas pessoas a conhecem pelo nome de batismo. Mas se a gente falar Ninica, é difícil não saber quem foi esta personagem. Moradora da Rua Santa Rita, mais conhecida como Rua da Fumaça, Ninica sempre saía de casa com uma boneca na mão e pronta para contar um caos. Ela se comunicava com todo mundo gostava dela. Tinha uns ou outros que não estavam em atrito com ela, mas é por causa, né, da cabeça dela mesmo, né? Se fosse uma pessoa, uma lenda de Ouro Preto, né? Por estar ali sempre ali, pedindo uma boneca, brincando com o pessoal, gostava de assoviar, andava pelas igrejas, era muito católica. Tudo que tinha de catolicismo aqui de Ouro Preto, Ninica estava, né? Procissão, missa, tudo ela estava. A comunidade já contava com um espaço dedicado a Ninica na Casa de Cultura. Agora, a área foi equipada com mais livros e dividida de acordo com os gêneros literários. Além disso, o espaço oferece diversas oficinas e cursos de línguas estrangeiras. A ação é coordenada pelo Timbalê, projeto de extensão do Instituto Federal de Minas Gerais. A prefeitura nos cedeu lá um espaço legal para montar a biblioteca e aí a gente se instalou lá. A ideia da biblioteca é ela aglutinar também outras possibilidades de vivência da cultura e possibilidades educativas. A biblioteca fica bem no coração do bairro. Apesar de pequeno, o espaço já conta com uma videoteca com 200 filmes e um acervo de aproximadamente 3.500 livros. Todo esse material foi conseguido através de doações. Todos os tipos de gêneros, sabe? E especialmente a literatura para jovens, são 700 exemplares, 200 livros de contos, isso é uma quantidade bem significativa. Romance brasileiro, todos os grandes clássicos brasileiros, romances estrangeiros clássicos também traduzidos, alguma coisa na língua original. Então é um acervo muito diversificado, muito legal e com muita qualidade. A Biblioteca da Ninica é uma iniciativa que democratiza o acesso à leitura. O principal acervo literário da cidade fica no centro histórico, a 40 minutos do bairro. Com a biblioteca instalada aqui, na comunidade, os moradores têm um espaço para leitura e estudos bem perto de casa. As crianças e os adolescentes do bairro veem a novidade como uma alternativa para se divertir.
Mas quando o assunto é estudar, eles sabem os benefícios que uma biblioteca comunitária pode trazer. A gente tem mesmo que ir lá porque vai ser uma coisa que a gente vai usar no nosso futuro. Livro de geografia, assim, aí a gente pode estudar, sentar lá nas mesas, pode ler e tudo. É bem legal. Responsável pela principal biblioteca da cidade, Nádia ressalta a necessidade de estimular o acesso à leitura em bairros mais distantes do centro. Se tivesse uma biblioteca em cada bairro, né, distante do centro, seria muito bom. Por quê? Facilita o menino, né, o cidadão ir à biblioteca, incentiva a biblioteca estando perto de casa, incentiva a leitura, porque ele vai com mais facilidade, não precisa pagar passagem de ônibus, vai muitas vezes sozinho, pode ir sozinho, né, porque nem sempre a mãe está disponível para ir, ou um adulto. Então, são formas de facilitar o acesso à leitura. Ninica faleceu há 8 anos, mas os moradores do Padre Faria não se esquecem da senhora que tinha a mente e o coração de criança. A biblioteca da Ninica fica na rua Padre Faria, número 359. O espaço funciona de 8 da manhã às 6 da tarde. O empréstimo dos livros é aberto a toda a comunidade. Basta comparecer ao local e realizar um cadastro. No próximo bloco, nós vamos conhecer o trabalho que originou uma revista independente de arte e cultura. Será lançado no próximo mês a segunda edição do Beco, uma revista de arte e cultura independente realizada por alunos da UFOP. E para conversar um pouco mais sobre esse projeto, eu falo agora com o Guilherme Oliveira. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, você? Guilherme, conta pra gente como que surgiu o Beco. A ideia foi que o grupo começou a discutir sobre a proposta da criação de uma revista e chegamos à conclusão de que todo mundo era muito ligado com questões de arte, cultura e sociedade. E juntando com o que estava acontecendo na época, que era o projeto Cidade Linda em São Paulo com o Dória, a gente resolveu discutir essas questões de arte, e principalmente essa questão de que porque algumas coisas são artes e outras não. A partir do preceito da revista em falar de arte sem se definir, vocês acreditam na responsabilidade do Beco em apoiar as culturas desvalorizadas pela sociedade, digamos assim? Eu acho que é mais uma questão de valorização, de não necessariamente de apontar para uma coisa e falar que isso é arte ou isso não é arte, mas simplesmente valorizar o artista, ou o que ele faz. Então eu acho que essa questão da, como você falou, manifestações marginalizadas ou ignoradas, elas são importantes para a gente pensar sobre por que a gente considera isso arte ou não, como se fosse uma elitização do que é arte. E a gente acha isso meio errado. A gente acha que a gente tem que discutir de forma aberta e deixar para o leitor pensar se aquilo é arte ou não. Já na primeira edição, a revista conseguiu levar um prêmio no Intercom 2017. E eu queria saber como foi a reação de vocês diante disso, né? Já no primeiro trabalho ter esse reconhecimento. Olha, para ser sincero, quando a gente viu os concorrentes que a gente tinha, a gente pensou que a gente não ia ganhar, porque era um conteúdo muito de qualidade e foi realmente uma surpresa. A gente não esperava aquilo e o grupo, isso acabou influenciando o grupo a seguir de forma independente agora. Levando em conta tudo isso, hoje em dia você já é capaz de definir qual é o principal objetivo do projeto? Seria discutir arte, mas sem definir. Deixar isso por conta do leitor, após a leitura dos textos. É um projeto que de início você mesmo disse que não imaginou que pudesse ganhar, ganhou. E a partir disso, como tem sido a divulgação de vocês? Como vocês têm levado isso ao público de vocês? Por enquanto a gente tem uma página no Facebook, mas como todo mundo está na faculdade, universitário, a gente acaba que não tem tempo para divulgação. E por enquanto a gente só está no boca a boca mesmo, que é mais valorizado assim, pela gente. A gente conversando com amigos, família. E já tem um preço definido assim para as revistas? A gente fez uma campanha que a partir de R$15 você já tem direito a uma edição caso ela seja impressa, se a gente conseguir o valor certo da gráfica. Mas senão a gente devolve o dinheiro. Entendi. Vocês pretendem buscar patrocinadores para a revista daqui para frente? Sim, a gente na verdade já está em busca de patrocinadores. A gente marcou alguns espaços na revista destinado a isso, mas por enquanto a gente não está tendo muito sucesso nisso. E vocês pretendem expandir a revista também para o online ou vai ficar só mesmo no Expresso? Sim, a gente pretende para o online, mas a gente não está certo. A gente quer fazer algo um pouco diferente também no online e acrescentar um pouco mais, para ter um chamativo a mais para você acessar tanto online quanto ter a revista impressa. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a você. Prazer. O Livre Acesso de hoje fica por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.